Provavelmente você já assistiu algum filme que retrata sobre a vida de Jesus. Muitos desses filmes marcaram nossa infância e nossa adolescência. Normalmente, esses filmes passavam na Páscoa ou no Natal, e até hoje esses filmes são reproduzidos em muitas emissoras e plataformas de filmes e séries. Vamos mostrar a vocês quem foram os atores que protagonizaram Jesus e como eles estão hoje. Jim Caviezel, A Paixão de Cristo. Foi ele que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo no ano de 2004, dirigido por Mel Gibson. A sua interpretação foi fantástica. Inclusive, muitas pessoas até hoje afirmam que esse filme foi um dos melhores. O ator afirma que passou por muitas dificuldades durante a gravação. Ele sentiu muitas dores e, inclusive, em uma das cenas que ele cai com a cruz, ele afirma o seguinte: tem uma cena que a cruz cai em cima de mim. E era madeira de verdade. Não foi uma cena planejada. O peso me fez tombar e minha cabeça quase foi enterrada na areia. Quando o público me vê cuspindo sangue, é porque eu mordi a língua e havia sangue por todo o meu rosto. Era meu próprio sangue ali. O ator também diz que o esforço de carregar a cruz pelo Calvário fez com que seu ombro fosse deslocado e ele teve que continuar a caminhar mesmo sentindo dor. Esse filme marcou a vida de muitas pessoas devido à superprodução que foi feita e pela narrativa que foi bem construída. Diogo Morgado, minissérie A Bíblia. Diogo Morgado é um ator português que nasceu em 17 de janeiro de 1981 e interpretou Jesus na minissérie A Bíblia, que foi criada por Roma Downey e Mark Burnett. Foi um dos programas mais vistos em 2013 nos Estados Unidos, tendo alcançado no primeiro episódio uma audiência de 13,1 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a minissérie foi transmitido pela Rede Record de televisão e aos poucos muitas pessoas ficaram impressionados com a qualidade de áudio e imagem, e os lugares aonde foram gravados, as cenas também foram impressionantes, e com isso essa minissérie se tornou mais atrativa e cativante. Mas muitas narrativas e cenas foram acrescentadas devido à licença poética, onde você pode usar outros textos sugestivos para que o filme ou série fique mais extenso e interativo. A licença poética também foi aplicado no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Em 2014 foi lançado o filme O Filho de Deus, que foi o mesmo ator que protagonizou Jesus na minissérie A Bíblia. Bruce Marchiano, O Evangelho de Mateus. Bruce Marchiano é um ator e autor americano que nasceu em 1956 e é conhecido por interpretar Jesus Cristo em várias séries e filmes. Ele interpretou Jesus Cristo baseado no Evangelho de Mateus, que foi feito em 1993. Essa interpretação que ele fez nesse filme fez com que ele conseguisse ter uma visibilidade maior em filmes dessa categoria. Tanto que a maioria dos filmes que ele já protagonizou tem relação com a fé cristã. E ele protagonizou Jesus em vários filmes. Por exemplo, Os Apóstolos de Jesus Cristo, Caminho para a Eternidade, Paraíso Perdido, O Caminho para a Eternidade 2, No Caminho de Emaús e O Apóstolo Pedro e a Última Ceia. O grande diferencial desse filme, o Evangelho de Mateus, é que os capítulos e versículos são colocados a todo tempo no filme, desde
deixando a interpretação do ator mais próximo da Bíblia. Isso fez com que muitas pessoas prestassem mais atenção no filme, e até hoje, apesar do filme ser um pouco antigo, muitas pessoas ainda preferem essa versão, pois é mais próximo dos textos bíblicos. Robert Powell, Jesus de Nazaré. Robert Powell nasceu em junho de 1944. Ele é um ator inglês que ficou famoso por protagonizar o filme Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli. Esse filme passava muitas vezes na TV na época que eu era criança, e até hoje algumas emissoras de TV transmitem esse filme. Esse filme foi reduzido e normalmente as emissoras de TV transmitiam apenas 2 horas de filme, mas a duração do filme sem cortes é de 6 horas, ou seja, talvez você ainda não assistiu esse filme completo ainda. Esse filme retrata sobre a história de Jesus de uma forma única, com detalhes e cenas que nos faz lembrar do tempo de Jesus. O filme foi feito no Marrocos e na Tunísia, mas ao assistir o filme, a nossa impressão é que parece que tudo foi feito em Jerusalém. Foram feitas muitas adaptações para que tudo ficasse conforme os tempos bíblicos. Robert Powell era praticamente desconhecido antes de se apresentar com o papel de Jesus Cristo de Nazaré. Depois de sua interpretação no filme, ele ficou mais famoso. Depois de mais de 20 anos, esse filme ainda é um dos mais assistidos no mundo todo. Mesmo com suas limitações, um grande público foi alcançado. A sua interpretação é considerada a melhor entre os atores que protagonizaram Jesus Cristo de Nazaré. O olhar do ator ganhou tal intensidade que ele se tornou, ao longo do tempo, o rosto oficial de Jesus, apesar que a Bíblia não diz sobre os traços ou de como era o rosto de Jesus. Inclusive, hoje em dia, existem muitos quadros que têm o retrato de Robert Powell, e devemos tomar cuidado com isso, pois idolatrar uma imagem e se ajoelhar diante daquela figura é muito pecado. Infelizmente, ele não conseguiu interpretar outros personagens depois desse filme, pois todos viam ele como Jesus, e colocá-lo em um filme com um personagem diferente não daria certo, pois o público já estava acostumado em olhar para ele como se fosse o personagem Jesus. Ele passou por um psicólogo devido a isso, pois muitos estavam associando o rosto dele a Jesus Cristo de Nazaré, e isso impediu ele de fazer outros trabalhos no cinema. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.